Então vamos falar das vantagens da inseminação, né? Tem vários pontos aí que a gente elegeu, que você separou dentro desse roteiro, que são extremamente importantes para a gente trazer a segurança e o conforto para o criador que está iniciando ou para o criador que, às vezes, num aperto financeiro, ele acha que tirar um pouquinho o pé do volume de inseminação é uma vantagem e a maioria das vezes ele acaba tendo um prejuízo genético no seu rebanho. Então vamos comentar um pouco sobre tudo isso, Adolfo. Vamos lá, Cris. A gente, para falar dos benefícios da IA, eu dividiria eles em duas categorias, né? O primeiro, os mais básicos, né, que surgiram lá atrás, né, quando a gente começa a utilizar a IA, principalmente em rebanhos de leite, né, que seria a diminuição do risco de acidentes, por exemplo, com touros na fazenda, né? A gente sabe do trabalho que dá um touro numa fazenda, principalmente uma fazenda de leite, né? Depois a gente vem para os benefícios sanitários, né? A gente trabalho de manejo, né? De separação, de temperamento, né? Você pega hoje um touro maduro holandês, é extremamente difícil o manejo desse animal numa fazenda, né? Um animal de um temperamento ao oposto da vaca holandesa, que é muito tranquila, né? É um animal de temperamento muito agressivo, né? É muito reativo, então assim... Traz um risco para a equipe, né? Para a operação, né? De uma maneira geral, é realmente relevante esse ponto aí. Depois a gente estava falando, inclusive, no início da nossa conversa, a gente falou de todo o protocolo sanitário que esses animais são submetidos, né, para adentrarem um centro de coleta de sêmen, né? E a importância de adquirir sêmen de centrais, né, registradas no Ministério da Agricultura, etc. Mas o próximo benefício seria o risco, a diminuição do risco sanitário dentro da própria propriedade, né? Então, se você imagina aí que você tem uma vaca com alguma doença, né, que pode ser transmitida aí, esse touro, uma BVD, uma brucelose, né, enfim, um touro que cobre essa vaca e cobre as demais, ele é um agente disseminador dessas doenças, né? Enquanto isso, você tem a técnica da inseminação artificial, que garante para você a utilização de um sêmen livre dessas doenças aí. Além disso, você está utilizando um touro de altíssimo valor genético, né? Os touros que vão para as centrais de inseminação artificial são touros, realmente a nata, né? São os top dos top, né? Então, dificilmente o nosso produtor, o nosso cliente, ele vai conseguir comprar, adquirir um reprodutor e usar em larga escala em uma propriedade. Com esse nível genético. Com esse nível genético e da forma como a inseminação permite. Até porque a utilização de um touro, né, por vias da monta natural, ele vai cobrir aí de 30 até 50 vacas por ano e fica por ali, né? Enquanto que, pela utilização dessa técnica, você consegue aí muito mais infinito, prenhez, né? Acho que eu nem tem qual que é a relação, quanto que a gente poderia conseguir de prenhez de vaca aí. A gente tem touros aí que chegam a produzir 90 mil doses de sêmen ano. Nossa, é um número né, de recordistas, né? Então, pensa tanto de bezerro que um touro desse não coloca no mercado, né? Além disso, a gente estava falando de touros de valor genético, né, de alto valor genético, a inseminação artificial também possibilita o intercâmbio, né, dessa genética entre países, né? Então, a gente tem países aí, a gente importa muito sêmen, né, e também exporta genética. Então, isso também, né, seria muito difícil via importação e exportação de animais vivos, por exemplo. É a famosa democratização da genética, né? Exatamente. Não só para países, para importação, para exportação, né? Mas para o pequeno proprietário ter acesso a um animal melhorador de genética de ponta, dos rebanhos famosos, dos grandes plantéis, né? Através da inseminação, acontece essa democratização genética. E além disso, Cris, tem um outro benefício que também é bem simples, né, e básico, mas que a possibilidade do cruzamento entre raças, né? Então, se você pega hoje, por exemplo, o Angus, né, o Aberdeen Angus a nível tropical, né, principalmente aí centro-norte do Brasil, né, regiões de clima muito quente, muito úmido, é uma raça que tem muita dificuldade de andar atrás da vacada Nelore, né? E através da inseminação artificial você pode maximizar a produtividade de carne dessas propriedades por meio
do cruzamento industrial, né? Então, essa técnica também possibilitou a realização cada vez mais desse tipo de cruzamento, né? Para a gente ter essa heterose e produzir o animal F1 que é tão desejado pelo nosso mercado e pelo mercado internacional também, né, Cris? Eu não sei se está dentro dos tópicos aí da sua primeira fase aí que você dividiu, mas tem uma coisa que eu acho que é um benefício, assim, extraordinário e ele é muito básico, que é a propriedade começa a se planejar e a anotar, porque tem muita propriedade que até hoje não tem escrituração zootécnica, não sabe quanto que pariu, quando pariu, né? Então, essa anotação, essa escrituração zootécnica básica, esse planejamento de estação de monta, de desmama, né? Então, eu queria que você discorresse um pouco, eu não sei se tá no próximo tópico, ainda se faz parte do primeiro, mas... Tá sim, Cris. A inseminação artificial ela vai te forçar a isso, né? Porque você vai ter que ter um nível de controle mínimo do seu rebanho, tão mínimo que seja a identificação desses animais e o diagnóstico ao final, né? Se ela está gestante ou não, né? Então, isso te possibilita tomar uma série de decisões estratégicas, né? Gerenciais dentro da fazenda para maximizar a lucratividade da propriedade, né? Então, e aí se você faz isso cada vez com mais propriedade, né? Bem assistido por um técnico especializado na área, você pode cada vez mais concentrar nascimentos de bezerros em períodos estratégicos que você pretende vender ou que seja melhor o manejo para esses animais, né? Descartar animais realmente improdutivos, né? Que realmente estão ali passando, no passado, como você falou, sem escrituração zootécnica, passariam vazios, né? E a gente nem teria só descarta quem anota, daquilo, né? Então, você consegue mensurar também a eficiência daquela matriz, né? Ou seja, a relação de desmama, né? O quanto que aquele bezerro pesa em relação à mãe dele, e aí você também pode fazer uma seleção, aí a gente já está entrando no segundo tópico, né? Que vem com relação ao melhoramento genético, mas pode fazer uma seleção das suas matrizes, né? Visando desmamar cada vez mais bezerros mais pesados, enfim. Então, são benefícios, só do básico já seria suficiente, né? Sem pensar no segundo tópico, que a segunda parte, eu acho que às vezes aí mais importante ainda e que com maiores ganhos financeiros para a atividade mesmo, né? De lucratividade, que é todo o pacote que a inseminação artificial traz, né? Que ela vem, como a gente falou, pela utilização de touros geneticamente superiores, você vai promover o melhoramento genético do seu rebanho. E hoje, o melhoramento genético do rebanho, aí ele traz um efeito muito positivo para a propriedade, que é o efeito residual, né? E ele é cumulativo, né, Cris? Então, quando você utiliza um touro numa geração, depois na próxima geração, e sempre focado nas características econômicas que a sua propriedade precisa, que o seu negócio precisa, as matrizes e as filhas daquelas matrizes que vão ficando na propriedade, elas vão só maximizando as características de interesse que o produtor precisa, né? Então, assim, esse efeito talvez seja a única tecnologia que o produtor usa hoje que tem a capacidade de promover esse efeito, né? Se a gente pensa na nutrição, por exemplo, a vaca come ali, ganha peso, produz leite, né? Enfim, mas acaba ali. Uhum. A genética não. À medida que você vai trazendo o melhoramento genético para dentro da propriedade, você vai obtendo cada vez mais animais mais produtivos. Animais com melhor eficiência alimentar, ou seja, que comem menos e ganham mais, né? Animais que são mais precoces, né? Ou seja, animais que vão emprenhar, né? mais cedo, né? Que vão entrar em puberdade mais cedo, que vão terminar a carcaça, né? Que vão produzir mais cedo, né? Algumas resistências a doenças, a gente já tem hoje um pacote de genética que traz
essa resistência a algumas doenças, né? Maior produtividade e de índices de produtividade, né? Não só mais leite, mas também mais sólidos, maior vida produtiva das vacas. Então, esse benefício, aí sim, o investimento em inseminação artificial e em genética, ele se torna irrisório frente ao custo total da operação, em torno aí de 1 a 2% do custo total. E o benefício, deixando o ganho esse que ele efeito traz remanescente. é imenso, né, Cris? Inclusive, é meio jargão, né? A gente falar que aonde tem vaca inseminada tem um profissional bom que está atrás dessa vaca, pulando no curral lá dentro, né? Tem manejo de pastagem bom, tem nutrição boa, saúde animal boa, né? Protocolo bom, tem melhoramento genético, né? Então, e as empresas já enxergaram isso, né? Muitas empresas, não só diretamente ligadas à inseminação, mas como de nutrição animal, associações de raça, empresas de saúde animal, de melhoramento genético, são associadas às BIA e veem no nosso relatório uma vantagem muito grande de planejamento para as suas empresas, né? Porque a cada 3 meses hoje a gente solta um relatório novo, né? E esse relatório traz divisão por raça, por estado e por município. Então, a sua capacidade gerencial de fazer o seu plano de negócio ou de modificar o seu plano de negócio de acordo com esses números, ela é extraordinária, né? Poucas associações têm um relatório tão acurado, né, e tão importante quanto o nosso. E tão completo, né, Cris? A gente está falando da municipalização do relatório. Então, sim, veja a quantidade de municípios que a gente tem no Brasil e a gente consegue, via relatório, identificar ali cada região, aonde que realmente está o gado, aonde que tem vaca e aonde que tem demanda de sêmen, né? Para a gente realmente, enquanto empresa, né, montar a estratégia de atender cada vez melhor aquele setor, aquela região, aquele cliente, né?